Bom, antes de começar a falar sobre o texto, ele é um texto que aborda alguns temas que eu acredito, assim, nós não somos, assim, tabagistas, nem pessoas que têm a frequência do uso de bebida alcoólica, mas eu acredito que todo mundo tem uma pessoa na família, né, nessa situação. Eu acredito que sim. Eu acho que nenhuma família é perfeita, então sempre tem. A minha família tem muitos casos assim. É um artigo que tem exatamente o título de Relação do Tabagismo, Inatividade Física, Consumo de Álcool e População Idosa com a Mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis, um estudo ecológico com base em dados mundial. Esse artigo foi elaborado e escrito por Lucas, Nathan e Kelsey. Pode passar, princípio. O objetivo, eu coloquei logo isso para a gente já ter uma noção do que o artigo diz. O objetivo do artigo, da pesquisa, é analisar a associação entre tabagismo, inatividade física, envelhecimento e alcoolismo com a mortalidade por doenças crônicas. Na metodologia, foi realizado um estudo de tipo ecológico baseado em dados secundários de domínio público, sem a identificação dos participantes, apenas dados, informações de agregados populacionais como unidade de análise. A população estudada foi composta por regiões mundiais e países com suas respectivas prevalências de mortalidade por doenças crônicas, prevalência de idosos, de tabagistas, de inativos fisicamente e o consumo de bebidas alcoólicas por pessoas com 15 anos de idade ou mais. A fonte utilizada foi esta fonte, ainda não sei falar em inglês, que pertence à Organização Mundial de Saúde, e os dados eles foram coletados, extraídos de 253 regiões mundiais e países, sendo que alguns desses não continham todas essas informações, todos esses dados. Alguns faltava desses 4 informações aí que são as informações que vão levar justamente os fatores de risco. Pode passar, Priscila. Na introdução do artigo, fala sobre as doenças crônicas não transmissíveis, que se caracterizam por serem condições duradouras presentes na vida diária de quem as possui e necessitam de uma gestão contínua. Elas são resultados de uma combinação genética, psicológica, ambiental e comportamental do indivíduo. Representam um dos principais desafios de saúde pública a nível mundial por sua elevada mortalidade. São responsáveis por 41 milhões de mortes anualmente, que equivale a 71% das mortes globais. São dados bem altos. As principais são as doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, neoplasias, diabetes e doenças respiratórias crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica e a asma. O público, pessoas de todas as regiões e países estão propensos a serem afetadas pelas doenças crônicas e geralmente estão associadas ao processo natural de envelhecimento. O público mais suscetível a adquirir são as populações de baixa renda e baixo nível educacional, por terem menos
menos acesso aos serviços de saúde e estarem mais expostas aos fatores de risco. Os principais fatores de risco são o processo natural de envelhecimento, o tabagismo, o álcool e a inatividade física. 15 milhões de mortes anuais por doenças crônicas acontecem na faixa etária entre 30 a 69 anos, sendo que 85% dessas mortes precoces são em grupos socioeconomicamente desfavorecidos e estão mais propensos ao tabagismo e ao consumo de álcool. O tabagismo, ele é responsável por mais de 7 milhões de mortes anuais, com tendência a crescer, infelizmente. Ele é um fator... Eita, gente, desculpa um barulho aqui em casa, tá certo? Mas eu acho que vai dar para vocês escutarem e me ouvirem direitinho. Ele é o fator mais forte com risco de contrair pelo menos uma doença crônica, especialmente as doenças cardiovasculares e as doenças respiratórias crônicas. Tem um estudo nos Estados Unidos que mostra que a exposição ao fumo passivo em crianças e adultos está associada à morte e mortalidade por doença pulmonar obstrutiva crônica em não fumantes. É grave. Outro fator de risco é o alcoolismo, visto que 2,3 bilhões de pessoas bebem álcool em todo o mundo. Seu uso aumenta a probabilidade do indivíduo desenvolver mais doenças crônicas, entre elas, assim, o câncer de pulmão e as doenças do fígado, como a cirrose e a hepatite alcoólica. A cirrose e a hepatite alcoólica, as doenças relacionadas ao fígado, o alcoolismo, eles são responsáveis por 27% das mortes. Pode passar, Priscila. Outro fator de risco é a inatividade física. Nossa, eu me encaixo perfeitamente nessa. O risco, ela vai aumentar, ela é capaz de aumentar 45% o risco de doenças cardiovasculares, 26% o risco de diabetes, 25% o risco de câncer de mama, 27% o risco de câncer de cólon, 31% o risco de demência, além de aumentar o risco de ter depressão. As atividades físicas, elas podem reduzir a incidência de câncer, do HIV, hipertensão e diabetes mellitus do tipo 2. E influencia positivamente na saúde mental, cognitiva, na qualidade do sono, além de reduzir índices de gordura corporal. E é vantagem. Pode passar, Priscila. Bom, vamos para o resultado da discussão. Na pesquisa foram avaliadas variáveis de 253 regiões e países disponíveis no Banco Mundial. Apenas 136 continham dados de todos os fatores de risco analisados, no caso dos 4 fatores. Quanto ao tabagismo, os dados foram obtidos em 210 regiões e países. O menor índice foi encontrado em Gana, 3,5%, e o maior índice em Nauru, 48,5%. Já a questão do uso do álcool, da bebida alcoólica, ele é medido em litros, litro de álcool puro per capita. Esses dados foram obtidos em 235 regiões e países. O menor índice foi no Kuwait,
com 0,003 litros, e o maior índice foi em, acho que é Seychelles, o nome, 20,5 litros. Eu tenho um filho que eu acho que ele é de lá, porque ele bebe com vontade, meu Deus. Em média, a população mundial acima de 15 anos de idade ingere 5,9 litros de álcool puro por ano. É um dado bem alto. Pode passar, Priscila. Quanto ao processo natural de envelhecimento, que são as pessoas idosas, 65 anos de idade ou mais, os dados foram obtidos em 240 regiões e países. O menor índice foi no Emirados Árabes Unidos, 1,2%, e o maior índice no Japão, 28,3%. Não é novidade. E observa-se que 9,1% da população mundial é composta por idosos. Quanto à inatividade física, os dados foram obtidos em 156 países, analisando população acima de 18 anos de idade. O país mais inativo foi o Kuwait, com 67%, e o país mais ativo foi o Uganda, com 5,5%. Com isso, tem-se que 28,4% da população com 18 anos ou mais é considerada fisicamente inativa. Quanto à porcentagem de mortalidade por doenças crônicas, os dados foram obtidos em 231 regiões e países. O menor índice foi em, eu acho que é Chile, 26,9%, e o maior índice na Macedônia do Norte, 96,1%. Em média, 70% da população mundial morre por doenças crônicas não transmissíveis. Ao relacionar os fatores de risco com a prevalência de mortalidade por doenças crônicas, é possível observar que há uma forte correlação com idade acima de 65 anos e tabagismo, e moderada correlação com idade acima de 65 anos associada à inatividade física e consumo de álcool. Então, o fator idade idoso associado ao tabagismo já é risco bem maior. Vamos lá. Ao somar 1% na prevalência de idosos, isso vai aumentar 2,3% de mortalidade por doença crônica. Já a cada 1% somado na prevalência do uso do tabaco, vai aumentar 1,2% na mortalidade por doença crônica. E a cada 1% adicional de inativos fisicamente, vai aumentar 0,6% na mortalidade. E em todos os cenários analisados, a idade maior ou igual a 65 anos foi tida como um fator de risco de maior relevância. Vamos ver por quê. A variável de maior preponderância foi a população com 65 anos ou mais. A explicação é provavelmente pelo fato do processo de envelhecimento natural se caracterizar por uma série de fatores que causam inflamações crônicas. Com a idade, citocinas marcadoras inflamatórias que geram grande suscetibilidade a doenças crônicas, disfunções e fragilidades aumentam por conta da senescência celular.
estresse oxidativo pela disfunção mitocondrial, desregulação de células imunes e mudança na composição da microbiota. Assim, a inflamação relacionada à idade se torna um grande fator de risco para doenças crônicas, renais, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. Alguns achados do trabalho confirmam a informação de que o idoso ele é hegemônico dentre todos os fatores de risco. Em Chad, país da África Central, na pesquisa, tem o menor índice de mortalidade por doenças crônicas, por possuir uma população idosa bem reduzida. Apenas 2,4% da população total é idosa, com expectativa de vida de 55 anos, o que faz com que muitos não cheguem nem aos 65 e não entrem nessa estatística e nessa linha ainda da pesquisa da questão dos idosos. Um estudo na Índia, feito com mulheres para avaliar a correlação entre o uso do tabaco e o consumo de álcool com as chances de desenvolver doenças crônicas, deu o seguinte resultado. Mulheres fumantes de tabaco têm 16% mais chances se comparadas às não fumantes. Já as mulheres que consomem álcool têm 20% mais chances se comparadas às que não bebem. E as mulheres que fumam e bebem têm 42% mais chances. Numa análise multivariada, é possível observar que o consumo de bebidas alcoólicas em poucas quantidades reduzem as chances de mortalidade por doenças crônicas. Aquela questão, né? O excesso prejudica. Existe correlação apontando que a parcela das pessoas menos favorecidas socioeconomicamente dos países desenvolvidos, que têm maior prevalência de tabagistas, estão propensos a iniciar o hábito de fumar, consumir uma maior quantidade de tabaco, ter dificuldade de parar de fumar, além de sofrer com os efeitos adversos de saúde e morrer mais cedo. Já populações residentes em países e regiões com maior poder aquisitivo tendem a consumir menos tabaco, como têm mais acesso aos serviços de saúde, podem até não chegar a evitar aí uma morte precoce, digamos assim, por doença crônica. Já um estudo de Manton, de 1988, ele concluiu que a atividade física no estilo de vida vai aumentar a saúde vascular, reduz a disfunção diastólica e da gordura abdominal acumulada, previne o diabetes e a obesidade, como eu já comentei antes. A inatividade física foi a que apresentou a menor correlação com mortes por doenças crônicas. E adultos com 18 anos ou mais com estilo de vida sedentário são detentores de 65% mais chances de morrerem por alguma doença crônica. Para finalizar, eles concluem que todas as variáveis do estudo obtiveram correlação positiva para doenças crônicas. A população idosa se mostrou como o maior fator de risco, seguido do tabagismo, do consumo de bebidas alcoólicas e da inatividade física. Obrigada a todos pela presença e atenção. Uma coisa que eu queria colocar, né? Sim, tudo bom, Vanderlan? Uma coisa que eu queria colocar, assim, tipo, a importância de trabalhar, quando a gente está precisando trabalhar um estudo estatístico, né? A importância da gente observar essas várias tendências, né? Você viu que é um estudo mundial, traz um panorama bem geral
Mas mesmo assim, nesse panorama bem geral, a gente tem algumas tendências bem específicas com relação à faixa etária, com relação a essa questão do tipo de consumo, né? Tabagismo, o alcoolismo, a inatividade física. E a outra é a questão da importância do estudo do lugar e da cultura, né? Que aí, tipo, geralmente método estatístico não está muito ligado com cultura, não está muito ligado com o conceito de lugar, mas aí a gente pode incluir em que sentido? Quando a gente está pensando em trabalhar com hábitos, quando a gente está pensando em trabalhar com questões que têm a ver com o que está ao redor de onde eu vivo, né, que é o caso da inatividade física, quantas pessoas, né, das amizades da gente tem como uma rotina dizer, olha, estou saindo do trabalho, estou indo para tal lugar fazer atividade física. Eu conheço poucas pessoas, eu não sei se vocês conhecem muita gente. Eu Né, mas conheço. conhece muitas ainda? Ah, tá. Porque eu conheço poucas, né? E até são estranhas em relação à maioria, né? A maioria está querendo, ó, a gente tem que se encontrar para comer. Só é uma reunião legal se a gente comprar pizza. Pode falar, Vanderlan. Tá tendo agora aliás, boa tarde a todo mundo, eu entrei um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Tá tendo agora uma imigração que é do tabagismo para o cigarro eletrônico. E Isso, muitos acham que é melhor para a saúde, mas se daqui a alguns poucos anos a gente vai observar que vai ser muito mais prejudicial por questões químicas, até mesmo de radiação, enfim. A senhora que entende um pouco mais de saúde, pode até falar sobre isso. Pelo que eu vi, Vandana, eu vi uma reportagem sobre isso e vi também um artigo. O cigarro eletrônico, ele prejudica muito mais do que o cigarro de verdade. Infelizmente, as pessoas estão seguindo esse mito, né? Mas, infelizmente, a gente também tem o quê? Existem várias gerações que são cobaias, né? Em termos de hábitos, em termos de cultura, né? A minha geração mesmo era normal você tomar refrigerante. Ninguém via como algo que fosse fazer mal. Era normal você comer açúcar. Ninguém via como um hábito que pudesse fazer mal. E a geração atual já tem um cuidado maior com o açúcar. Tanto isso é verdade que, tipo, como eu tenho filho pequeno, participo de festa de criança, o que acontece muito? A gente chega hoje em dia numa festa dessa, você tem servindo refrigerante, suco e água. Pelo menos isso. Jamais, quando eu era criança, servia nem mesmo água. Servia apenas refrigerante. O refrigerante era a bebida. Então a gente está vendo já uma mudança. Só que essa mudança vai ocorrer o quê? De uma geração para outra ou até mais, né? Então é necessário as pessoas perceberem essa correlação na ciência, isso passar para os meios de comunicação, se tornar um conhecimento de massa, haver, depois dessa sensibilização, haver uma conscientização dessa geração que está recebendo essa informação. Vocês veem aí que demora um tempo para poder isso acontecer? Não é uma coisa de 2, 3 anos. E a gente também, licença mais uma vez, professora, a gente tem que entender que isso é coisa individual, porque pessoas que estudam sobre esse tipo de assunto, pessoas que fazem, que cursam tipo química, ou algo do tipo farmácia, mas mesmo assim, mesmo nesse âmbito, eles ainda, meio que para entrar na onda dos outros, eles ainda batem na tecla usando os mesmos produtos. Eu acho isso uma das coisas piores com relação a esse uso desse produto. Que a gente explica pelo conceito de lugar, Vanderlan. Porque se a gente não colocar o conceito de lugar, e aí a gente chega à questão do hábito, né? Da cultura, seja da família, dos amigos, do lugar onde a gente vive, a gente não consegue entender, porque não tem lógica, né? Se você lê sobre o assunto, sabe que faz mal, por que você não resolve esse problema? A gente não resolve porque a gente vive num determinado contexto. Né? Então, se toda festa, toda comemoração, todo momento que eu entendo como momento de felicidade, as pessoas que estão ao meu redor só comemoram com bebida alcoólica, só comemoram com cigarro, droga, coisa e tal, as pessoas vão acabar me convencendo, nem que seja por uma questão de eu não me sentir isolada, a querer também utilizar esse tipo de coisa.
pode não ser tudo, mas aí utiliza uma parte, ou se é para beber, bebe um pouco, né? Um pouco menos, talvez. Mas isso ocorre, né? Então é uma coisa que é difícil, a gente ter uma diversão que não seja associada a esse tipo de coisa. Outro hábito que é importante para a saúde é a questão da comida. Não que a gente deixe de comer, mas é a questão da qualidade da comida, né? Então a gente tem também isso como sendo cultural, e isso faz a gente se isolar ou a gente se socializar com as pessoas, quando a gente come determinada comida ou não, né? Então, são coisas que são importantes para a convivência, explica esse conceito de lugar, né, que é um conceito que eu estou tentando me debruçar um pouco mais, né, nas pesquisas atuais, inclusive, Roberta, porque a gente tem dois tipos de pesquisa, né, que a gente está fazendo, que eu tentei escrever o projeto exatamente pensando no conceito de lugar. Um é quando a gente está trabalhando essa questão da genealogia, a gente está trabalhando a questão das biografias, né, das pessoas, então a gente precisa entender o lugar, como que essa pessoa vivia, o que essa pessoa experimentou, né, em termos de elementos da paisagem, o que existia no local naquela época. Então a gente precisa trabalhar a biografia de uma maneira contextual, que é exatamente o projeto de Vanderlan agora. E tem um outro projeto que a gente está trabalhando também, o conceito de lugar, que é exatamente a gente tentar entender por que naquele local as pessoas estão plantando planta medicinal ou fazendo o processamento da planta medicinal para ele se tornar um fitoterápico, né? Tipo, teve um trabalho de campo que a gente fez o ano passado, que foi exatamente em Nova Palmeira. Lá não tem só a questão da produção da planta medicinal. Você tem a produção da planta medicinal, a produção do fitoterápico, você tem pessoas sendo atendidas no local. As pessoas recebem não é bem uma ajuda de custo, mas assim, eles têm uma ajuda em termos de educacional mesmo, de reforço, tem aula de reforço, várias atividades extracurriculares que são oferecidas por uma ONG no local. E quando eu estava observando o IDEB, pelo menos para o ensino fundamental, simplesmente é o que está em primeiro lugar no estado da Paraíba. Você só entende se você conhecer o lugar. Não dá para a gente entender uma cidade tão pequena, uma cidade tão isolada geograficamente, ter tanto desenvolvimento. Aí você vê a força, né, de uma pessoa, você vê a força de um lugar, né, porque tipo, as pessoas compraram o sonho dessa pessoa que é a liderança, e a partir disso a gente teve todo o desenvolvimento do lugar. Então esse conceito é um conceito importante para poder a gente entender esses processos, né, tanto dos hábitos como das biografias, como do desenvolvimento local, né? Então são coisas que a gente precisa estar observando. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de ressaltar do texto? Isso foi o que eu achei mais assim importante, né, desse texto assim de hoje. Eu gostei muito, viu? Parabéns. É um texto bem interessante, é igual eu falei. Sempre, eu acho que na família de todo mundo tem um caso aí em todos, né? Eu até estava no trabalho conversando com uma colega e eu lendo algumas informações, né? Aí tem lá as pessoas com 18 anos ou mais que são inativos fisicamente, que tem não sei quantos por cento, 60 e poucos por cento, se não me engano, de chance de morrer. Eu digo, meu Deus, tô na fila. Aí eu olhei para ela e disse, eu disse, Vanessa, mas tem aquele que está dizendo aqui, né? Ó, o consumo de bebida alcoólica em doses pequenas pode ajudar a evitar. Eu digo, a gente tem que tomar uma dosinha que é para tentar equilibrar a inatividade física. Assim. Pois é, felizmente a gente está no mesmo barco, seja através de um vício, seja através da inatividade, né? Então, pela ação ou pela não ação, a gente acaba correndo risco de saúde, né? E assim, geralmente, quando a gente vê assim, a questão de pessoas desenvolver algum câncer, às vezes, na maioria das vezes, é nessa faixa etária aí, assim, até na família da gente. Esses dias, Priscila, teve o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, né? Aí lá no meu posto, onde eu trabalho, no meu não, né? Onde eu trabalho, teve uma reuniãozinha
junto a alguns tabagistas que estão com interesse em participar no grupo de tabagismo para ver se deixa. Aí, Cláudia, que é enfermeira, até conversou comigo, ela fez, Maria, quer falar sobre alguma coisa? Só que assim, Priscila, eu achei que ela ia falar sobre as doenças, essas coisas. Não, mulher, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, a história do tabaco. Aí eu comecei a falar, né, que inicialmente ela era uma planta tida como medicinal, capaz de curar diversas doenças, que foi por isso que disseminou no mundo o tabagismo. Aí, tipo assim, ficou todo mundo olhando as informações, porque nem eles, profissionais da saúde, sabiam ou pararam para pesquisar um pouco da história do tabaco, né? Desde onde começou. Aí teve um senhor lá que participou, ele tem, acho que, com certeza, ele deve ter pelo menos mais de 60 anos ele tem. E ele disse que iniciou o vício do cigarro muito cedo, assim como muitos na estatística, né? E tem aquela questão de que no meu trabalho a gente viu, né? Que tem pessoas que iniciou o vício com 8 anos, 10 anos de idade, e hoje está aí com 60, 70 anos, e aí uma vida no fundo, praticamente. E é muito difícil deixar. E é igual, aqui aparece para mim o William, o nome do menino, é o William? Vanderlan William. Isso. É muito complicado chegar e você dizer assim, chegar para um tabagista de você vai parar de fumar. Não é impossível, mas é muito difícil. Essa questão do cigarro eletrônico, eu acho que é uma coisa nova no mercado, que até agora acho que digamos assim, o peso do malefício dele ainda está por vir mais para frente. Ele não vai ser detectado agora. Ele vai vir mais para daqui a alguns anos, e os pesquisadores estarão pesquisando e mostrando os dados do malefício. Na minha pesquisa sobre a questão William, do lugar, porque o lugar ele vai mostrar ali, ele que vai dizer o estilo de vida que você vai levar, porque geralmente os mais novos tendem a imitar as ações dos mais velhos. A cultura familiar, igual a Priscila falou, muita gente só se reúne para comemorar se tiver bebida alcoólica, se não tiver, não é comemoração. Então, assim, os mais novos, eles vão aprender. E eu identifiquei que uma família com um tabagista ou um pai, digamos assim, um pai e uma mãe que são tabagistas, que tem filho pequeno, é muito difícil chegar para esse pai e essa mãe dizer, você vai deixar de fumar. Isso não quer dizer que eles não vão parar. Mas é muito complicado. Só que talvez as equipes de saúde possam trabalhar para que aqueles filhos dele, essa geração mais nova, não venha a adquirir esse hábito. Porque vai ser, de certa forma, seria mais fácil trabalhar com essa nova geração para não chegar para, digamos assim, mudar o estilo de vida, do que pegar aquela pessoa que já está naquele estilo de vida há anos, que vai ser muito mais difícil para deixar. Então, assim, o foco, talvez, seja não nessa geração aí que já está no vício, tanto da inatividade física, mas talvez essa nova geração e produzir uma vida muito melhor, mais saudável para eles futuramente. E tem uma coisa que eu não sei se... Quer falar logo, Vanessa? Não, pode falar, eu já atrapalhei a senhora 2 vezes. Não que é isso. Não, porque tem uma coisa também que eu não sei se tu lembra na tua defesa, Roberta, que a gente até comentou sobre isso, né? Porque tanto a gente conseguir essa população que ainda não chegou, né, nem a ser alcoólatra, nem tabagista, como também se a gente tivesse do lado da unidade básica uma academia da saúde. Não seria muito mais fácil da gente fazer com que isso seja hábito? Porque a gente teria muito mais academias da saúde, teria um vigilante próximo, então a gente teria condição de fazer com que essa academia da saúde, né, que seria, o pessoal chama academia popular também e tal, ela ficaria mais preservada, né, e um profissional de educação física, né, isso acontecia lá em Recife, tinha vários grupos que eles faziam assim, do tipo,
tem um profissional de educação física responsável por 5, por 10 unidades básicas de saúde. Então, ele tinha alguns dias específicos que ele ia lá no local e fazia atividade física junto com o pessoal, de uma maneira orientada. Pelo menos, assim, umas 2 vezes na semana. E aí ele marcava horários, né? Então, tipo, ele poderia atender em vários horários, vários dias da semana, e tinha uma rotatividade nesse tipo de ação, né? E realmente dava certo, pelo menos lá em Recife, naquele momento que eu estava fazendo doutorado, dava muito certo. Né? Meu trabalho de campo eu fazia muito junto com esse pessoal. Eu acompanhava eles, aproveitava e fazia o meu trabalho de campo. Né? Então, são soluções, né? Passar agora para a Vanderlan para falar. Outra coisa que a gente analisa, eu particularmente vou dizer um exemplo popular aqui de casa, é porque isso também vai de organismo para organismo, porque meu avô, ele fumou cerca de 40 anos. Aí ele parou há cerca de 10 anos, mas de vez em quando ele ainda fuma um cigarro, porque para relembrar. Mas ele não tem nada a gente foi feito todos os exames. Ele não tem uma doença a não ser doença de ossos. Aí vem a pergunta que talvez Priscila entenda do assunto. Eu acho muito provável que sim. O cigarro afeta também ossos, não é isso? Porque só foi essa doença que ele adquiriu ao longo da vida. Ele não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem problema cardíaco. E isso me impressiona. E outra coisa é que só ele desenvolveu a vontade de fumar de toda a família. Ele não tem um sobrinho que fuma, não tem um filho, não tem um neto. Agora, sobrinho, neto, eu já não sei, aí já é demais. Não tem irmãos, enfim. A senhora acha que afeta a questão dos ossos? Olha, quanto a isso, eu não tenho aprofundamento, porque até onde eu sei é mais essa questão do refrigerante, que ele realmente ele diminui a quantidade de cálcio nos ossos e tem a questão da idade também, né? Que aí vem a propensão genética, alguma coisa assim. Agora, realmente, eu não tenho profundidade para discutir essa parte, não. Mas a gente pode pesquisar, né? E descobrir um pouco mais. Claro, vamos dar uma olhada. E Pois ele é tá novo, interessante a pergunta. ele tá com 84 anos e é impressionante como a saúde dele é daquele jeito. Logo é assim, esse pessoal que não tem acesso a enlatados, a refrigerante faz pouco tempo que tem acesso, o açúcar, rapadura, a massa que eles comem é massa de milho, aí se cria e cresce, passa ao longo da vida, uma vida muito mais saudável do que a gente, né? Tem menos estresse também. Muito, muito. Meu avô é impressionante. Ele se estressa. Não, ele nunca se estressa. É impressionante uma coisa daquela. Já meu tio que morou em São Paulo, ele voltou para morar com eles para cuidar hoje. Ele é doido. Eu digo que ele não tem um pingo de juízo. Ele é estressadíssimo. Logo enfrentou muito trânsito. Aí eu acho que a vida dele lá era um pouco melhor. Aí quando volta. Então ele é uma pessoa estressada. Aí, enfim. E eu peguei um pouquinho do estresse dele. Tu és muito calmo, viu? Eu acho que você não pegou o estresse dele, não, viu? Puxou mais Rapaz, a outro tio. ontem eu me estressei lá no campo de futebol. Os colegas meus que estudam comigo disseram: eu nunca tinha visto assim. Eu digo: tomara que mais nunca veja. Eita, rapaz, eu ri demais depois, viu? Mas jogo de futebol geralmente dá problema. É Já demais. participei como espectador, eu vi como é que as pessoas se inflamam, né? É uma coisa que é É, natural. E é mais uma coisa que faz parte também da cultura, faz parte do lugar, né? Então, e- tipo, a gente tem determinados tipos de diversões, a gente tem determinados tipos de atividades que são realizadas e coisas que são associadas, né? Aí, mais uma vez, a gente entra nesse conceito de lugar. Aí eu tô vendo essa importância, né, desse conceito da gente discutir, né, no grupo nesse momento. E Aí eu vou assim, passar para ti, Roberta. Eu vou passar para ti essa incumbência. eu posso começar a pesquisar. E assim, William, que bom que o organismo dele é muito bom, né? Porque às vezes você vê assim, pessoas que às vezes não tem. Eu acredito assim, aí vou falar minha pessoa, né? Meu achismo, né? Que a gente acha que sabe tudo e não sabe nada. Eu acredito assim, nem todo mundo vai desenvolver, digamos assim, o que a gente está falando hoje, uma doença crônica.
por mais que esteja ali com aqueles, faça o uso daqueles fatores de risco, não é, digamos assim, aquela coisa 100%. É igual na época da pandemia, né? Não é porque uma pessoa, 1.000 pessoas que estavam com Covid, que as 1.000 pessoas elas iam morrer. Não. Tem pessoas que vão passar como se não tivesse tido nada, e tem pessoas que vão, infelizmente, chegaram a morrer, né? Eu acredito nisso aí. Eu acho que de organismo a organismo, tem pessoas que já têm uma genética talvez propícia a desenvolver uma doença crônica. Aí, o estilo de vida, as ações que o estilo de vida que adota, pode ser que acelere isso daí. Mas é aquela coisa, não significa que... Porque eu escuto muito, né? Quando a gente vê lá no posto, quando chega um trabalhista, porque meu pai e meu avô morreram com 90 e tantos anos, e eram fumantes, e morreram de idade, não morreram por conta do tabagismo. Acontece, realmente isso acontece. Não quer dizer que aquilo dali vai ser, você vai fumar e você vai morrer. Agora, ninguém sabe quem tem o organismo, a genética mais propícia para desenvolver. E como a gente sabe que é um mal, né? Assim, não só o tabagismo, quanto diversas outras coisas, faz parte da promoção da saúde, promover a saúde, um estilo de vida diferente, mais saudável para todos. Mas que bom que seu avô, graças a Deus, está bem, não tem nada. Ainda bem. E outra coisa, agora na pandemia, em 2021, lá em casa pegou os meus 2 tios, inclusive meu tio pegou a Covid, bebeu no mesmo copo de água que eu, quer dizer, eu bebi no mesmo copo de água que ele e eu não peguei. E ele cuidando dos meus avós, de uma tia-avó minha que estava na época com 94 anos, e os 3 idosos lá de casa não pegaram. Então é impressionante a resistência que essas pessoas têm. E se eu tivesse pegado, já viu, né? A gente mais novo, a gente tem zero imunidade. Isso aconteceu em muitas famílias mesmo, viu? A gente não tem uma explicação assim tão lógica, até porque é uma doença que ainda é pouco estudada, né? Ela foi estudada em termos de descrição, né, o comportamento da doença no período mesmo da pandemia. As pessoas pararam, né, de estudar, apenas um grupo que continuou, mas assim, aqueles estudos em massa, né, que estavam ocorrendo no período da pandemia, parou mais. E a gente tem muito a entender ainda sobre essa doença. Tem pessoas que não sentem nada, e não tem sequela nenhuma, não tem problema nenhum. Tem outras que vai atacar exatamente uma morbidade. Tem um conhecido, né, que ele é casado com um familiar meu. Então, o que aconteceu? A pessoa desenvolveu a Covid, não foi séria. Depois de uns 15 dias, ela foi para casa, né? Primeiro foi para o hospital, porque todo mundo ficou com medo, que a pessoa tinha mais de 90 anos. Foi para casa, estava tranquila, em termos de Covid, não teve problema nenhum. Agora, quando chegou em casa, começou a ter dor nos rins, e aí descobriram que já tinha um problema renal, que não tinha sido descoberto até então. Ou seja, ela foi para, como é que chama? A comorbidade, né? Ela atacou a comorbidade. Não atacou, a morbidade em si não atacou ele, mas a comorbidade matou ele. Então, são coisas também que ocorreram, né? E muita gente morreu de AVC, muita gente morreu de ataque cardíaco, e você meio que não entende porque tanta gente morreu nessa época disso, mas muita gente morreu assim por quê? Porque atacou a comorbidade, não atacou. A morbidade em si não foi o principal. E não foi enterrado nem nas estatísticas, né? Como sendo relacionado a isso. Acontece muito mesmo. Tem mais alguma coisa que a gente poderia explorar do texto? Tu viu alguma coisa, Vanderlan? Queria ver se a gente discutia mais. Deixa eu ver se tem mais aqui. Do texto de Robéria, não. Não me aprofundei. Na verdade, eu nem abri o PDF, pra ser sincero. Tudo bem. Acontece. Pronto, eu acho que é só isso. Ah, sim. Eu cheguei a falar do Chad, não?
desse detalhe do artigo, não, né? Não. Eu achei interessante essa parte daqui, que tipo, vocês viram que pela estatística, o Chad era o país que estava com o menor problema, né? Então, teoricamente, a gente estaria tentando entender até a genética, mas aí a importância da gente entender o dado. Né? Tipo, se a expectativa de vida é 55, a maioria não chega a ser idoso, é claro que não vai ter um problema tão sério. Então, são coisas que a gente precisa entender, né? Quando a gente está trabalhando com pesquisa quantitativa, a gente tem que entender o dado de um jeito mais apurado, para não incorrer em afirmações que não tem nada a ver com o que realmente ocorre no local, né? Eu acho que seria, Priscila, trabalhar com cenários muito parecidos para ter realmente uma noção. Comparabilidade. Porque, né? É. Porque se você pega digamos assim, um Brasil, aí vai comparar com que tem uma expectativa de vida, uma porcentagem de idosos, vai comparar com outro lugar, uma região, um país bem menor, com outra expectativa de vida, com certeza vai ter uma diferença muito grande, não é? E acho que é assim, na hora de analisar, justamente, procurar ver uma certa semelhança naquelas quantidades para realmente chegar a um resultado que vá realmente mostrar uma coisa. Porque às vezes a diferença se explica, né? Sem comentários o porquê de tão baixo, um dado baixíssimo comparado aos demais. Pô, inicialmente eu fiquei curiosa, né? Como assim? O chá está tão bom. Que bom, né? Que tá, né, desejando mal de forma alguma. Que bom que tá esse dado tão baixo. Mas aí o próprio texto já explica, né? Não, não é assim tão bom, né? É até ruim, porque na verdade a pessoa já foi por outra razão. Né? É aí que no Brasil a gente tinha, na década de 80, tanto problema com a questão da mortalidade infantil. Então, quando começou o programa Saúde da Família e tal, foi muito por conta disso. A quantidade de crianças que morriam com menos de um mês, com menos de um ano, com menos de 5 anos, era absurda. Né? Então, você tinha um filho e não tinha, assim, muita certeza de que tinha chance de sobrevivência. E a gente ouvia falar, né, de pessoas, fulano teve um filho, mas morreu, não se criou. Eu não sei se você lembra dessa expressão. Teve 5 filhos, mas só se criou 3. Teve 10 filhos, mas só se criaram 7 ou 5, né? Então isso acontecia muito por quê? Porque morria muita criança. Né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem uma sobrevida maior e aí tem uma possibilidade, né, também ter outras condições, né, de saúde, só que também vão surgir o quê? Tipo, aumentou a quantidade de pessoas idosas. Então, as doenças crônicas hoje são as principais. A questão das neoplasias também está em alta. Por quê? Porque justamente são doenças que têm a ver com a fase adulta, final da fase adulta, geralmente, ou já para o idoso. Porque ele já passou toda uma vida comendo errado, vivendo de uma maneira que propicia, né? Não vou nem falar que é errado, mas assim, que propicia esse tipo de doença, além da genética, né? Que às vezes a pessoa fala, mas fulano de tal, era um atleta, não fumava, não bebia, não isso, não aquilo, e também teve a doença. E existe também o fator genético, a gente não pode desconsiderar isso, né? Tem esses casos também. Acho que em relação a esse texto, a gente esgotou, né? Eu vou parar a gravação. Quando começa um silêncio, a gente